Fala galera, como que vocês estão? Vim trazer uma palavra hoje pra vocês. O tema dessa palavra é para de meter o louco. E eu vou trazer aqui personagens da Bíblia que tentaram meter o louco pro Senhor e que o Senhor alcançou, teve graça deles e levou eles a serem grandes transformadores da geração em que eles viveram e que a história deles inspira muita gente até hoje. Começando pelo cara chamado Isaías. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aqui. Isaías, ele viu o Senhor sentado num trono. Ele viu a veste do Senhor enchendo o templo. Ele viu os serafins. Ele viu eles proclamando e ouviu o que os serafins diziam. Ele viu o sobrenatural acontecer e o templo cheio de fumaça. E tudo isso trouxe um resultado para Isaías. O resultado que trouxe foi: Isaías viu o seu interior e ele tirou a conclusão de que ele não era digno de estar ali. Ele não era digno de ver o Senhor. Eu acho que achando às vezes que ele seria fulminado por Deus, Isaías ele foi surpreendido ali depois na continuação da palavra que eu vou ler para vocês. Lá no versículo 6 de Isaías, diz: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, aqui naquele momento, ele foi surpreendido quando um dos serafins tocou a boca dele com a tenaz, e ali naquela tenaz continha uma brasa viva. E eu creio que Isaías naquele momento ele possa ter imaginado, né? Tipo, eu sou pecador e esse cara vai tocar minha boca aqui com essa brasa e vai me torturar porque eu sou pecador e eu mereço morrer. Porque os lábios dele eram impuros, então ele estava indo com a brasa bem nos lábios de Isaías. Porém, aquela era a forma que Deus usaria para purificá-lo. Era a forma que Deus ia trazer cura do pecado dele. Como ele confessou aqui, de que ele era um homem impuro, de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de lábios impuros. E essa era a solução para o pecado dele. Porém, Deus ele não se contenta só em perdoar e purificar Isaías. Aí entra o ponto-chave da palavra. Ele, logo depois de perdoar e purificar Isaías, ele pergunta: a quem enviarei? Ele dá uma indireta para Isaías, falando: nossa, eu estou precisando de alguém para ser usado. E logo Isaías está ali na frente do Senhor. E Isaías deu um bom exemplo aqui e não meteu o louco para o Senhor nesse momento. Ele disse: eis-me aqui. Então, Isaías é o primeiro cara assim que a gente vai ver e que você vê que de início ele tenta falar ali para Deus: não, Deus, mas eu sou impuro, eu sou pecador. Mas na hora do vamos ver, na hora que o Senhor chamou ele, ele disse: eis-me aqui.
E a gente depois, percorrendo o livro de Isaías, a gente vê tanta coisa, tantas profecias messiânicas, tantas profecias de que ele deu sobre Jesus. Então, Isaías foi um homem muito usado por Deus. Outro cara que tentou meter o louco pro Senhor foi Moisés. Lá em Êxodo 3, a palavra fala de que ele andava ali pelo deserto. De repente ele viu uma sarça ardendo em chamas e a sarça não se consumia. E ali ele resolveu se aproximar, e dali do meio da sarça ele ouviu uma voz dizendo: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. E aí Moisés foi para o meio da sarça, e ali o Senhor começou a proclamar para ele tudo que ele queria que ele fizesse, né, para libertar o povo de Israel do Egito. E Moisés, ele olha para Deus e fala: Deus, mas por que o Senhor está me escolhendo? Eu não sei nem falar. Sabe? Moisés, tipo, ele parece que meio que fala para Deus assim: Deus, você não viu as coisas acontecerem? Você não viu que eu morava no Egito? Você não viu que eu matei um egípcio? Que o povo de Israel, o povo hebreu mesmo, já não quer nem me ouvir por causa disso? Só que Deus continua falando: ó, eu ainda vou te ajudar, vou colocar Arão, chama o seu irmão Arão para te ajudar a falar. E ali Deus começa a mostrar coisas para Moisés, começa a dar ferramentas para que ele possa libertar o povo do Egito. E aí o restante a gente já sabe. Moisés deixou de meter o louco e foi ali o libertador de Israel. E o último que eu queria deixar aqui é o de Jeremias, que é a desculpinha mais usada por todo jovem, por todo adolescente, quando Deus chama. Jeremias ali no capítulo 1, Deus fala, né, que desde o ventre da mãe dele o conhecia e tinha escolhido ele para falar às nações. E aí Jeremias fala: mas eu sou muito novo. Você é muito novo, você é muito novo. Mas você não é novo para ver os filmes que você vê no Netflix, as séries que você vê. Você não é muito novo para ver o conteúdo que você vê no TikTok. Você não é muito novo para ver o conteúdo que você vê no Instagram, no Facebook. Para de meter o louco. Para de meter o louco. Não tem idade para servir a Deus. Se o Senhor te chamou, vai e faça com ousadia, porque Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. E o ao contrário, as pessoas mais velhas, também para de meter o louco. Não tem idade, sabe? Você pode ser um jovem de 10 anos, você pode ser um adulto de 100 anos. Deus, ele quer te usar, ele vai te usar. Enquanto você tiver vida, ele vai te usar aqui na terra para algum propósito. Até que no céu a gente cumpra o nosso propósito e esteja todo mundo junto lá adorando ao Rei. Então a mensagem é essa, sabe? É hora da gente parar de meter o louco pro Senhor e começar a agir, e começar a fazer, e começar a servir a Ele de todo o coração e ouvir o chamado dEle. Sabe, ele tá te chamando todos os dias e você tá metendo louco pra ele. Para de meter o louco, porque ele quer te usar. Ele quer que você faça aquilo que ele sonhou pra você. Sabe, nem que isso te custe coisas, nem que isso te custe pessoas, nem que isso te custe sua vontade, nem que isso te custe os seus sonhos. Para de meter o louco e vem servir ao Senhor. Amém? Essa é a palavra de hoje. Foi meio dura, mas eu espero que o Senhor ele alcance o seu coração e que você se junte a mim, para que a gente pare de meter o louco e vá fazer a diferença aonde a gente for. Amém? Tamo junto, galera. Que Deus abençoe vocês e vamos nessa. Até a próxima.